Quer saber se tu pode usar músicas de outras pessoas no teu podcast? A resposta é claro que não. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar por quê. Eu não sou nenhum especialista em direitos autorais, mas o que eu já aprendi, o que eu já notei, é que você não pode, em situação alguma, a não ser que você pague ou tenha autorização de uso, em situação alguma você pode usar músicas de terceiros, música de um artista, música de um filme ou o que for. Simplesmente porque você pode estar ganhando dinheiro com aquilo. Eu sei que a maioria dos podcasts não monetiza ainda. Porém, as plataformas agregadoras de podcast, players de podcasts, enfim, estão andando num caminho em que em um momento, não se sabe quanto tempo vai levar, mas em algum momento o podcast vai começar a ser monetizado pela plataforma. E isso automaticamente configura a possibilidade de você ganhar dinheiro, estar ganhando dinheiro com a música que você está usando no teu podcast. Algumas pessoas falam que se você deixar a música de background, deixar ela de fundo, a partir de um nível de decibéis, assim, de volume específico, ou se tu usar só 10 segundos, 30 segundos, 3 segundos, 5 segundos, tem gente falando um monte de coisa, só que isso não existe. Usou ela o tempo que for, usou uma música que não é tua, usou o tempo que for, está configurando o uso da música e você pode ser cobrado por isso. E o ECAD, que é o órgão que regulamenta isso, ele não costuma avisar as pessoas não. Diz, meu, olha aí, tu vai receber uma cartinha aí, tá? Eu vi que tu tá usando aí uma música X, tu vai receber uma cartinha. Diz, não, tu recebe uma cartinha ou um e-mail, não sei, mas tu recebe um negócio já com um boleto. Chega o boletim e diz, tu vai ter que pagar agora, cara. Por isso, não use em nenhuma ocasião música de outros. Não usa, gente, não usem, sério. É pedir para se estressar. De repente pode não acontecer nada. Tem um monte de podcast aí, pequenos e grandes, que usam. Porém, eles estão correndo risco. Pode correr o risco de receber um boletim do ECAD, pode correr o risco, está correndo o risco da plataforma derrubar o episódio que contém aquelas músicas. E às vezes, se você usa em todos os episódios, todo o teu podcast pode ser derrubado da plataforma. É um risco que não vale a pena. Não vale a pena botar todo o teu trabalho no lixo porque você está usando uma música, 2 músicas, 3 músicas de um determinado artista ou banda. E outra, se o teu podcast necessita de que uma música de um terceiro seja usada para ele ficar legal, é porque o teu podcast não está legal. Depender de um elemento técnico, de um elemento sonoro para que todo o teu conteúdo seja bom de ouvir, é porque tem alguma coisa errada. Você precisa rever o teu conteúdo e ver o que tu consegue fazer sem aquele elemento. Seja uma música ou até seja um trecho de uma matéria de televisão, uma matéria de rádio, trecho de filme, ou sei o que. Não pode usar, gente. Não pode usar. Tá correndo risco de levar um ban de alguma plataforma ou receber um boletim do ECAD para acertar. E o ECAD não mostra como é que é feito o cálculo e tudo mais. Ele pega e diz, só manda o boleto, nem te explica muito como é que é feito o cálculo, de repente tu recebe um boletim aí de algumas centenas de reais e tu vai ter que pagar, senão tu vai ficar devendo. Então não corra esse risco de receber um boleto, uma cobrança ou que o teu episódio seja totalmente tirado do ar porque tu tá usando uma música. Lembre-se, se o teu podcast precisa de uma música de terceiro para ficar legal, é porque o teu podcast não tá legal. Na internet existem inúmeros bancos de trilhas que você pode baixar. Tem o YouTube tem um banco de trilhas, o Facebook tem um banco de trilhas. No Google, se tu procurar bancos de trilhas gratuitos ou banco de trilhas gratuitas em inglês e tudo mais, vai aparecer uma série de sites, uma série de plataformas que você consegue baixar tanto efeito sonoro quanto trilha musical. Alguns bancos são gratuitos, outros são pagos, outros são gratuitos até certo ponto, depois você tem que pagar. Então analisa dentro da tua realidade o que você consegue usar. E de repente eu não gostei de nenhuma dessa trilha aqui. Fazer um podcast sem trilha também não é uma ideia. Os Estados Unidos fazem muito disso. Tem muito podcast gringo que não tem trilha nenhuma. Então experimenta de repente fazer sem trilha. O importante é o teu conteúdo. Lembra, o importante é aquilo que você está falando, a estrutura do teu roteiro e o teu conteúdo por si só. O importante é tu focar no teu conteúdo, na tua mensagem.
Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Não se esquece de dar o joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho ali para receber as notificações sempre que tiver um vídeo novo, beleza? E se você tiver mais alguma dúvida sobre direitos autorais no podcast, pode comentar aí embaixo, faz uma pergunta aí para mim aí embaixo. Dentro do possível, eu não sou especialista, não sou advogado, especialista em direitos autorais, mas se tiver dentro do meu conhecimento, eu vou ter todo o prazer de te responder. E compartilhe esse vídeo com uma pessoa que pode aproveitar esse conteúdo. De repente tu tem um amigo, uma amiga ou um familiar que está pensando em fazer um podcast, ou tem um podcast e está usando música dos outros. Manda esse videozinho para ele ou ela, com certeza vai ajudar essa pessoa a repensar o seu conteúdo e evitar de repente possíveis incômodos no futuro. Muito obrigado de novo por ter ficado até o final. Até o próximo vídeo. Grande abraço!